Que dia, hein, meus amigos? Que bomba que nós recebemos no dia de hoje, né? O Ministério da Justiça recebeu a ilustre presença de uma mulher ligada, né, a uma facção, o Comando Vermelho, conhecida como a Dama do Tráfico. E aí o Boulos tirou foto com ela, né? Entrou lá livremente, andou no, no- no- nos poderes ali, né, no Congresso. E tudo certo, achou que ninguém ia descobrir, não é isso mesmo? Pois é, a casa caiu e agora a oposição vai pra cima de Flávio Dino, quer pediu o impeachment do Flávio Dino, o processo vai ser iniciado, nós talvez veremos aí, né, a deposição de um ministro. Acho que as chances que ele teria para entrar no STF já foi de vez para ralo abaixo. Eu peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar bastante. Eu já peço desculpa pelo barulho do ventilador que vocês estão ouvindo, porque aqui está muito quente. Em São Paulo está quente pra caramba e eu não posso ficar aqui sem ventilador, tá bom? Não sou aí que nem meus amigos youtubers que tem ar condicionado, não, aqui é no ventilador, aqui é raiz. Então peço para você deixar o like e compartilhar muito. Se você puder contribuir no Pix, está na sua tela, pixdireitanobrasil@gmail.com. Vamos para as matérias. Oposição pede, deixa eu arrumar aqui. Oposição pede impeachment de Dino por dama do tráfico. O deputado Kim Kataguiri apresentou há pouco o pedido de impeachment do ministro Flávio Dino após a revelação de reuniões de integrantes da pasta com Luciane Barbosa Farias, esposa de Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder de facção criminosa, Comando Vermelho do Amazonas. Além do pedido de impeachment, Dino também pode ser alvo de investigações por parte da Procuradoria-Geral da República. Caramba, o soluço tinha que começar logo agora que eu tô gravando o vídeo, é complicado, né? E aí tem essa notícia aqui, ó. Flávio Dino pressente a queda e escancara desespero com vazamento de líder de facção no seu gabinete. Meus amigos, a casa do sujeito aí começou a cair. A informação vazou e caiu como uma bomba dentro do governo Lula. O gabinete do ministro Flávio Dino recebeu uma mulher associada ao Comando Vermelho em 2 ocasiões neste ano. Conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, Luciane participou de reuniões com 2 secretários e 2 diretores do ministério durante um período de 3 meses. No entanto, o nome dela estranhamente não aparece nas agendas oficiais. Ainda bem que tinha alguém lá que conhecia o rostinho dela que fez essa denúncia, né? Eles não colocam na lista de presença de quem entra lá no palácio, né? É estranho isso, né, pessoal? Que estranho isso. O Ministério da Justiça confirmou que Luciane foi recebida por secretários de Flávio Dino. Luciane é casada há 11 anos com o Clemilson lá, tal. Tá. Então, pessoal, olha só. Como eu digo pra vocês que, é claro, a gente tem que trabalhar todos os dias, duro, pra levar a verdade dos 4 cantos do Brasil. Mas você viu que a gente não precisou nem se movimentar muito, eles mesmos caem nas armadilhas deles. Eles mesmos, como eu trouxe na matéria anterior, a cobra morde o próprio rabo. Eles experimentam do próprio veneno. A mentira deles não dura por muito tempo. Deus coloca a verdade diante dos nossos olhos. E agora nós só esperamos que a justiça realmente seja feita. Porque esse cara, ele ameaçou muitas pessoas. Ele disse que ia propor sanções a pessoas que não levassem seus filhos para tomar uma picadinha. Esse cara ameaça todo mundo que vai contra ele. Ele se acha o bambambam. E agora ele tá na corda bamba. Peço para você jogar esse vídeo aqui em todos os seus grupos. Nós temos mais matérias sobre isso aqui. Nós vamos destrinchar isso aqui no dia de hoje, tá bom? Flávio Dino. Flávio Dino é aquela velha história, né? A cobra mordendo o próprio rabo. Eles estão provando do próprio veneno. Acharam que não seriam descobertos, né, meus amigos? Não seria descoberta a entrada da dama do tráfico
do Amazonas no MJ, mas a casa caiu. Vamos começar aqui então com o Dr. Caivano nos explicando exatamente o que aconteceu, porque ele está em Brasília a sua maior parte do tempo. Então, Dr. Caivano, fique à vontade aí para nos trazer um pouco de esclarecimentos do que o senhor está sabendo sobre essa historinha aí. Bom, primeira coisa que eu não sou milionário, eu tô aqui, ó, a ventilação natural da varanda e nada mais, não tenho nem ar-condicionado aqui. Vamos lá. Dito isso, olha, tem uma mentira muito grande aí, eu posso falar com todas as letras que é uma inverdade, essa questão de não conseguir detectar a pessoa que está entrando num prédio público lá em Brasília. E explico por quê. Toda vez que você vai se apresentar em Brasília, para você entrar no Congresso Nacional, por exemplo, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, você tem que apresentar um documento com foto e, obviamente, eles vão verificar o seu CPF. Eu, inclusive, toda vez que vou entrar, depois que a gente passa e recebe um adesivozinho com a sua carinha e o seu nome para colar aqui no peito e andar lá dentro, eu faço aquele, ufa, mais um dia que ninguém está atrás de mim. E acredito que muitos desses também façam. Quando nós estivemos no STF recentemente, quando ocorreu o primeiro julgamento, né, dos presos de 8 de janeiro, é o mesmo procedimento. Por que isso? Porque quem está processado, está respondendo a um processo criminal que de repente já tenha sentença homologada ou transitada em julgado, como é o caso dela, embora ela diga que não, a sentença em segunda instância transitou. E aí ela pegou e parece-me que depois do prazo ela recorreu ou está fazendo uma revisão criminal, algo similar. Eu também não fiz a mínima questão de me debruçar sobre o caso especificamente dela, porque esse fato já fala por si. A gente já sabia, né, que ele tinha entrado num lugar que ninguém entra, a exemplo do que aconteceu com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, que foi recebido a bala. O dinossauro não foi recebido a bala na favela da Maré. Agora, me parece até natural, parece coerente, que da mesma maneira que ele esteve lá, ele recebe cá os seus amigos. O que a matéria tenta esconder, Mário, quando a gente estava nos bastidores, né, olhando, vendo essas narrativas que se formam, agora ele se apressando a jogar nas costas de secretário, é sempre culpa de alguém. Isso é fato público e notório, vai ser sempre culpa de alguém. No de alguém vai arder. É óbvio que ele não quer que arda no dele, mas a coisa vai complicar. Por dois motivos. O temperamento, né, e a temperatura para processar essas informações a respeito de Flávio Dino internamente não anda muito boa. Por quê? Porque ele se negou 3 vezes a comparecer na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Alegou falta de segurança e, inclusive, falou mal de vários deputados federais, como o Sargento Farrur, falou do próprio Sanderson, que é, olha, uma figura extraordinária, super educado, e falou dele como se fosse alguém que tivesse ali armado, pronto para formar uma arapuca, né? Então, eles vão processar o Flávio Dino, isso eu já sei, eles já falaram abertamente, e vão, inclusive, de novo convocá-lo para falar sobre esse episódio. Então, não vai ter vida fácil, não sei se daí, né, é difícil a gente dizer que daí vá partir-se para o impeachment desse ministro. Mas que a coisa está ficando apertada e quem sabe a gente pode contar aí com uma renúncia em breve. Isso lá a gente pode até ter uma certa expectativa, Mário. Que legal, hein? Seria bom também se com essa denúncia viesse alguém, mas desse desgoverno, esperar alguém com indicação competente, né, e não amiguinho do rei, né, é muito difícil. Meu amigo Diogo, o Dr. Caivano falou aí que quando eles têm alguém para jogar a culpa, eles correm, eles se apressam e jogam no colo desta pessoa, né, no caso, lado mais fraco dessa corda aí. Enquanto eles têm alguém, eles jogam a culpa. Quando eles não têm mais ninguém para jogar a culpa, como é o caso do Lully, né? O Lully jogou a culpa até na falecida, né? Por tudo que ele fez. Aí não tem mais ninguém para ele jogar a culpa pela economia. Aí ele jogou a culpa em quem? No feriado. Então, meu amigo, o que você acha aí que vai dar nesse desdobramento do Flávio Dino? Será que teremos aí um possível impeachment ou renúncia, como disse o nosso querido Caivano?
sempre vai ter alguém para levar a culpa, Mário, todas as vezes. Então, o feriado é uma distração. O feriado não será ocupado pela crise econômica, quer dizer, não seria se o governo petista sobrevivesse ao processo, não sobreviverá, mas se sobrevivesse ao processo, evidentemente que o feriado não seria o responsável. Ele ganha tempo para se responsabilizar o Haddad e o Congresso Nacional. Esse é o desenho do PT, está claríssimo. O Lula vem criticando o Congresso, não é de hoje. Lá para meados de março, abril, naquela live falida que ele parou e agora voltou, ele chegou a falar sobre como o Congresso é feito de homens brancos do agro que não representam o povo. As pessoas esquecem, não esqueço. Então ele tem um desenho anti-Congresso já de longa data, né? E a abordagem recente tem apontado para o Congresso com relação à crise econômica. É porque precisa aprovar o que a gente precisa, como se o Congresso não aprovasse todo tipo de absurdo que eles mandam para lá. Não consegue aprovar. Então, isso você já enxerga uma tendência de narrativa de responsabilização do Congresso Nacional, primeiro. E o Haddad, o Lula falou que faria o Enem, que queria ser economista é muito sabido. Depois teve elogios ao Mansueto. O Mansueto, lembra do plano Mansueto? A gente lembra. Depois teve o Mansueto fazendo elogios para o Lula. Não sei, tá com cheirinho de troca de cadeira. Põe a culpa no Haddad, põe a culpa no Congresso, sobe o Mansueto, que é o economista sabido. Então, por esses pequenos elementos que eu estou traçando aqui, a gente começa a enxergar a preparação das narrativas. E por essa razão, eu acho que o feriado é uma mera distração. Eu sei que não era essa a sua pergunta, mas eu quis aproveitar, deixa. Para falar do caso do Dino especificamente, veja, se você, Mário Robert, quiser marcar uma reunião no Ministério da Justiça amanhã, você consegue? Não. Se eu tentar marcar, eu consigo? Não. Eu sou um cidadão comum. Ó, eu sou um ninguém. Sou um ninguém. Se conseguir, tem que passar, né? Até o número da calça para eles. E nós ainda, eu sou jornalista, o Caivani é advogado, ativista político, você é youtuber, jornalista. Nós ainda temos alguma expressividade em algum nível. Mas imagine lá, Dona Maria, pronto, não tem canal, não fala com ninguém, não representa nada, ela consegue marcar uma reunião no Ministério da Justiça? Não. Ou seja, para ser recebido no Ministério da Justiça, precisa haver um motivo, uma razão, um porquê. Precisa representar uma ONG, uma comunidade, ou alguma coisa. Senão, você não recebe. Então, primeiro, precisa ter um mérito. Uma vez que haja um mérito para o visitante, cabe ao Ministério investigar os deméritos. Ficha criminal, enrosco, investigação. Afinal, é um ministério do país, Justiça e Segurança Pública. É preciso zelar pela imagem do ministério. Então, a primeira pergunta que se faz é: qual é o mérito desta senhora para ser recebida no Ministério da Justiça e Segurança Pública? Pois é. Ela é conhecida pelo quê? Qual é a atividade que ela exerce? Pois é. Então, primeiro, não encontramos o mérito. Já vou falar sobre ele. E o demérito? Bom, o demérito parece ser o mérito. Afinal, ela é a primeira dama do tráfico amazonense. Isso a torna... De onde vem a relevância dela para ser recebida? Ela é uma grande empresária, ela representa alguma categoria. E o que teria a ver, ainda assim, a empresária, ou seja lá o que for, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Representa a categoria Se não bastasse dos eleitores. E veja, e ela não foi recebida por acaso, Mário. A agenda foi marcada com 24 horas de antecedência. Alguém marcou uma agenda com ela. Então, primeira coisa é, não pesquisaram o passado, foi um erro. Não, peraí, querido. O primeiro erro foi no mérito. Qual foi o mérito para receber? Então, veja, aí você fala, poxa, Diogo, mas você não pode afirmar que é porque ela é mulher do traficante, né, que teve condenação por lavagem de dinheiro, que ela deveria, que por isso ela foi recebida. Você não pode afirmar isso. Não, mas fica mais esquisito quando ela aparece em foto com bolos. Fica mais estranho. E agora? Por que o Boulos recebeu essa pessoa no seu gabinete? Bom, o Boulos ainda tem desculpa. O gabinete do deputado deveria receber qualquer cidadão. Tranquilo. Mas, voltando para o Ministério, temos a coincidência, então, das duas figuras de esquerda, ambas recebendo a primeira-dama no tráfico amazonense. O Boulos ainda tem desculpa. Gabinete. Mas e o Ministério da Justiça? O que se vê é o entrelaçamento direto entre duas forças. Isso é evidente. Claro que, muito em breve, assim como a reunião com o PCC em São Paulo, que tinha um vereador do PT, deputado, não lembro agora o cargo, mas era do PT eleito, na época, suplente, algo assim, mas era filiado ao partido.
perdão, mas era filiado ao partido. Da mesma forma, virou fake news. Você não pode mais dizer que tem ligação do PT, que o PT tem ligações cabulosas. Então, por enquanto, não proibiram ainda. Amanhã o Ministério da Verdade vai dizer que é proibido mencionar que a primeira-dama do tráfico foi recebida pelo Ministério da Justiça. Não me surpreenderia se isso acontecesse. Agora, sobre para onde a coisa vai, pegando o gancho no que o Caivano falou, a gente não pode esquecer que Dino e Lula estão pressionados por vários lados. Pelo esvaziamento político, pela divisão política na própria esquerda. O Dino tem resistência, inclusive no PT, para ser indicado ao STF. O Dino tem resistência no Senado, inclusive em partidos de centro. Quer dizer, o Dino é uma das figuras que deixa clara, que deixa evidente a segregação política que Brasília está vivendo. E o Lula vive o resultado desse esvaziamento. Cada vez mais esforço, mais grana e mais cargo para cada vez menos resultados. Esse tem sido o processo de desgaste semelhante ao da Dilma. Do outro lado da praça, lá na praça do outro lado da praça, lá no STF, tem nomeação que não saiu até agora. Da PGR ainda não saiu. E é ponto crucial. E o que isso significa? Bom, quando eu vejo o Gilmar dizer a seguinte frase: crime organizado encontrou meios de se situar na sociedade. Quando questionado sobre a visita da primeira-dama do tráfico ao Ministério da Justiça, o Gilmar bateu. Veja, o que nós estamos vendo então? Gilmar Mendes bateu na questão do tráfico. O Dino está isolado com grande resistência. O governo petista cada vez mais esvaziado. Hoje, a Globo News comentava as falas do Lula sobre o Hamas ontem. E qual foi a posição que eles trouxeram? Tanto a Globo News quanto o William Vac, os dois. Lula errou. O Lula não pode igualar os dois lados. É mesmo? Então, você começa a ver um desenho de pressão e isolamento. E eu acho que esse foi mais um passo fundamental. Não sei se quem marcou não o fez de propósito. Você falou coisas importantíssimas, mas este fato de a Globo, né, ou outros meios de comunicação que a gente conhece aí como parte do sistema, está começando a ir para cima do desgoverno, ou ir para cima do Lula, isso seria um rompimento do sistema? Será que isso já era programado ou é algo que está acontecendo por acaso? O que vocês têm a me dizer aí? Se o Diogo quiser falar na frente, eu tenho a visão particular de que estava tudo combinado, mas apesar da gente se entender, em grande parte dessa visão, ele tem um contexto um pouco mais elaborado e eu não quero expor diretamente a minha contaminação de lá de dentro. Então, Diogo, traduz você primeiro, depois eu falo o que eu estou vendo lá dentro. Vamos ver se coaduna, né? Bom, a minha leitura desde como valeu, Caivano. A gente conversa bastante, né? O Caivano já conhece a minha leitura de cima a baixo. Cada ligação é 40 minutos, não sei falar pouco. Então, veja só. Qual que é a leitura geral? A gente tem, desde o começo do ano, um conflito anunciado, o Mário. Por quê? Porque as forças, vamos chamar de pseudo-tucanas para ficar bonito, as forças pseudo-tucanas, né, ou dissidentes do tucanato, nunca foram aliadas diretas do PT, nunca. Eles tinham lá um combinandinho de trocar de cadeira, tal, mas nunca foram aliados diretos, né? Então era evidente que essa aliança tinha um objetivo específico, era o interesse intermitente, derrotar o Bolsonaro, ponto. Uma vez que isso estivesse consolidado, era uma questão de tempo, pouco tempo, até que cada lado começasse a expandir os tentáculos para suprimir o outro. Um autocrata não convive com o outro. Então você tinha de um lado o poder executivo na mão do PT e do outro lado o mais alto posto do poder judiciário na mão do outro lado, né? Então você tinha duas pontas aí bem claras, bem definidas de disputa de poder, em que nenhuma das duas tinha grande poder político quando o ano começou. Quer dizer, o Congresso Nacional vinha de um novo centro político, sem o MDB, com os partidos de esquerda praticamente suprimidos, muito pequenos, né, sem grande influência econômica, sem grande capilaridade, com algum aparelhamento institucional. Veja, é bem diferente de grande aparelhamento institucional. Então, tanto a esquerda quanto a falsa direita, que se colocou nesses dois poderes aí, nenhum dos dois tinha poder político aqui e tinham poucos meios para gerar este poder. Claro que o lado do judiciário tem o poder da ameaça,
Mas a oferta perfeita, que cria o equilíbrio de poder, tem a mão que oferece e a mão que ameaça. Se você só ameaça, você cria resistência. Se você só oferece, você não tem respeito. Então é um equilíbrio das duas mãos em que você faz uma boa oferta que agrada e sempre lembra aquele com quem você negocia do risco de trair aquela oferta. A mão que oferece, a mão que ameaça, você faz um equilíbrio e isso te gera controle político. Então eles estavam na construção desse equilíbrio. O PT buscou essa construção fora do país. Por outro lado, quem tinha o poder da ameaça aqui dentro, com algum agente, precisava construir uma agenda política para alternância. Então esse processo veio com a agenda da CPMI. Qual foi a minha leitura inicial? De que alguém lançaria o assunto da CPMI, pularia fora, para não ficar vinculado diretamente com a agenda, e deixaria o assunto na mesa. Quem fez isso foi o Marcos Duval. Apareceu, lançou o assunto, pulou fora, para não aparecer qualquer tipo de vínculo com quem quer que seja. O assunto ficou na mesa lá, o assunto, até que um deputado com legitimidade, primeiro mandato, legítimo, de boa vontade, de boa fé, competente, o André Fernandes pegou lá o assunto na mesa e saiu para coletar assinatura. Então ganhou legitimidade. Por que a CPMI era uma agenda boa para se fazer isso? Porque era uma forma de isolar a ação do Supremo Tribunal Federal e de enfraquecer o governo diretamente. Então era um bom caminho para se pavimentar o impeachment. Além disso, o Geraldo Alckmin, desde o começo do ano, se manteve afastado de todas as decisões do Executivo. Ele nunca foi vice-presidente. Ele veio como vice, assumiu o ministério e desapareceu. Aparece com um bonezinho, segura uma faixa, dá um tchau pra gente saber que tá vivo e mais nada. Ele não participou de nenhuma matriz decisória, não viajou para fora com ninguém, não se reuniu com força política nenhuma, nem com ministério nenhum sobre nada. Ele se isolou completamente, ficou lá quietinho, guardado na geladeira. O que significa isso? Que todas as decisões que geraram e derivaram do dia 8 de janeiro, que eram passíveis de pedido de impeachment, não vinculariam o vice. Por isso era uma agenda inteligente de se fazer para provocar a alternância de poder. Então, daí vem a régua da direita permitida, bata no PT, não bata no judiciário. Você tem aqueles grupos políticos que eu chamo de direita green card, né, aquela galera que tem autorização para furar a régua, pessoal do MBL, pessoal do Partido Novo, tem lá uma autorização especial para falar mais do que deve. Para poder dar a percepção de que a coisa é legítima. Alguém tem que, eventualmente, bater no judiciário. Então, tem aquela galera que tem a permissão para fazer. E teve até declaração na Folha da Carla Zambelli falando sobre isso na época. Não é hora de bater no judiciário, vamos focar no PT e tal. Foi bem polêmica. Então, enfim. Em linhas gerais, se construiu esse caminho, teve problemas, que o PT reagiu, apontou, vem cá, STF, você também sabia. Tá aqui a imagem, ó, querido, você também tinha, e aí? Então, embolou o meio-campo, isso mudou o jogo e acabou afundando a CPMI. Mas as rusgas ficaram. Daí para frente, a disputa por aparelhamento institucional se intensificou até o ponto das nomeações. Aí nós temos lá aquele churrasco sem celulares. Aquele churrasco sem celulares, segundo a própria Vera Mídia, foi para definir nomeações. Dali saiu a indicação para a PGR, que não foi nomeada até hoje, indicação que veio da Suprema Corte, segundo a imprensa na época. Dali veio o acordo para que o Zanin, advogado do Lula, chegasse ao STF. Veja que um dos lados cumpriu o acordo. O Zanin está lá. E o outro? Até agora, nada. A partir deste ponto, neste caminho, durante este percurso, durante a reversão na CPMI, sem o apoio de um dos lados para pressionar o outro, o Congresso aproveita a oportunidade e passa a lucrar econômica e politicamente. Porque mesmo que haja no panorama dos políticos o desejo de derrubar o governo do PT, isso não os impedirá de conseguir cargos, de conseguir ministérios, de aparelhar cargos de menor escalão, para ter capital institucional para negociação política no novo governo. Afinal, quando o novo governo vier e novos forem nomeados para ministérios e companhia, eles têm os seus já ocupando estruturas do Estado para negociar com os partidos. Ó, você ficou com esse ministério, eu fiquei com tal, mas aquele cara ali é meu, deixa aquela escala ali é minha, que eu preservo esse aqui que é seu aqui no ministério. Então essa troca de negociação para se manter nomes, você precisa ter o nome para poder negociar como mantê-lo. Senão você não tem como ter presença no ministério que é de outro partido. A negociação fica mais difícil. Então esse reaparelhamento pré-alternância aconteceu com a Dilma também. Então,
Por isso você começa a ver o Lula começar a lotear ministério, entregar caixa econômica, mudança em cargos de menor escalão. Isso faz parte de uma reestruturação que prepara para a mudança. E nesse processo, você vai negociando, aprova isso, aprova aquilo, me dá um cargo aqui, dá um cargo ali, e a coisa vai sendo construída. Então, às vezes, a gente tem a percepção de que molhou, de que vai, né, já era. Mas, na verdade, faz parte do jogo. Não é porque os caras, em algum momento, vão derrubar o PT que eles vão deixar de ganhar o que o PT tem para oferecer agora. E aí vem as emendas PIX, vem o calabouço fiscal, vem a reforma tributária. Quer dizer, a coisa vai passando, porque para o político convencional, ele não tem a percepção real do risco que ele corre. A cabeça dele vai trocar de governo, ele ganha negociando para passar o assunto agora e ganha negociando para desfazer o assunto depois. Ele ganha todas as vezes. Então, é mais ou menos essa a linha do assunto. E a gente começa a ver com o decorrer do tempo que o governo tem cada vez menos a oferecer. Uma vez que você já começou, já fez o seu aparelhamento na estrutura, o aparelhamento possível, nos cargos de menor escalão, mesmo que você ganhe um ministério, você não pode trocar os cargos de menor escalão, porque eles já estão na mão de outro partido. Você tem que negociar com esse partido, você tem que negociar com esse grupo político. Então, não é algo que faz sentido para um governo que está terminando assumir mais um ministério, porque você não tem mais o ganho de aparelhamento. Esse é o processo. Chega um momento que isso acontece. Isso aconteceu com a Dilma. Foi aquele momento em que ninguém mais pegava cargo da Dilma. Mesma coisa para a grana. A grana faz sentido enquanto você tem a garantia da permanência. Quando ela começa a sair do horizonte, aí aconteceu com a Dilma também. Quando o pessoal para de aceitar a emenda. Mas nem a emenda a galera pega mais. Pega a emenda, mas não aprova nada. Então, a gente percebe que o PT está vivendo esse desgaste. E que ele é real porque ele tem eco na imprensa, que agora está criticando, inclusive até na Globo News, criticando postura internacional, sinalizando problemas econômicos. A gente percebe na imprensa enfraquecendo figuras do STF, não todas, o que denota talvez uma disputa interna do outro lado da praça também. A gente vê disputa nos próprios partidos de esquerda. Quando há um movimento desse, tem aqueles que ficam colados do governo, tem aqueles que procuram se reposicionar. Então, em linhas gerais, o que eu enxerguei do começo do ano era, sim, uma agenda de disputa, ou uma agenda em que os grupos políticos, em algum momento, defenderiam os próprios interesses de permanência. Né? Então, eu acho que sim, foi combinado, mas teve ajustes. Eu acho que entre o combinado original no começo e o que se desdobra agora, a gente teve alguns desvios de rota aí. Eu acho que teve. Principalmente no que diz respeito ao Bolsonaro. Eu não sei se a ideia original de manter o Bolsonaro inelegível para eleger alguém no nome dele, que acho que esse era o plano original, explorar o capital político do Bolsonaro sem o Bolsonaro, inclusive pelos partidos ditos aliados, né? Eu não sei se essa máxima se mantém para o momento. Talvez isso tenha mudado. Já tem sinais de que isso pode ter mudado. Figuras caciques falando sobre o retorno do Bolsonaro me dão a ideia de que isso pode ter mudado. Mas, em linhas gerais, é isso. Acho que sim, havia um combinado, e havia algo que não era tão combinado, mas que era relativamente previsível pela distribuição de forças, né, e pelo fato irrefutável de que um autocrata não convive com o outro. Então, em algum momento, essa amizade de tapete na mão, alguém ia puxar o tapete do outro, restava saber quem puxaria primeiro e com que grau de competência. E agora a gente está vendo aí os dois lados cada vez mais isolados e esvaziados. Então, acho que tem um combinado, tem um previsível que vira meio que um combinado tácito e as coisas vão se ajeitando conforme se desenha. Claro, não falei, mas complemento a pressão internacional, um fator indispensável para essa encrenca. O PT é um morto diplomático, um defunto diplomático, né, se colocou na pior posição possível e isso enfraquece ele em todos os alicerces internos que sofrem pressão dos Estados Unidos, pressão da Europa, pressão da Rússia. Tudo isso vai mudar o panorama aqui dentro. Enfim, em linhas gerais, é isso. Caso do Comando Vermelho amplia pressão por queda de Flávio Dino. Isso aqui tá em todos os jornais no dia de hoje. De direita, de esquerda, tá lá. Tá? Caso do Comando Vermelho amplia pressão por queda de Flávio Dino. Deputados cobram demissão e investigação do ministro. Na opinião de vocês, vai dar em alguma coisa? Nós teremos investigação sobre este camarada que inclusive entrou na comunidade da Maré, na favela da Maré, e até hoje não foi descoberto o que esse camarada foi fazer lá e quem autorizou ele a entrar lá. Tá? E agora vem aí, né, a gente saber que estava tendo reuniões com essa mulher lá dentro do Ministério da Justiça, a gente pagando imposto, e essa mulher entrando lá de boa, né? A pressão pela deposição do ministro Flávio Dino aumentou nesta segunda-feira, dia 13. Depois que o jornal O Estado de São Paulo noticiou que 2 servidores da pasta
receberam Luciane, mulher e o líder do Comando Vermelho Amazonas, nas dependências do Ministério da Justiça por 2 vezes neste ano. Luciane participou de 4 reuniões com assessores de Dino em 19 de março e 2 de maio, sendo em março com Elias Vaz, secretário nacional de Assuntos Legislativos de Flávio Dino, e em maio com Rafael Velascos Brandani, titular da Secretaria Nacional de Políticas Penais. O nome dela não consta da agenda do Ministério da Justiça, mas a pasta confirmou a presença dela nas reuniões. Os deputados federais Kim Kataguiri anunciaram que estão ingressando com o pedido de impeachment do ministro da Justiça, apesar de não ter ido ao encontro entre os membros do Ministério e Luciane. Os deputados acreditam que o ministro cometeu grave violação aos princípios republicanos e ao mandamento constitucional da moralidade no exercício da administração pública. Segundo Kataguiri, que pediu a deposição de Dino por crime de responsabilidade, o ministro usou poderes inerentes ao cargo com o próprio de garantir interlocução com o crime organizado, especialmente o Comando Vermelho. Abre aspas. A moralidade administrativa consiste num conjunto de valores éticos que estabelecem um padrão de conduta que devem ser seguidos pelos agentes e gestores públicos, visando uma atuação honesta, íntegra, ilibada e de proteção ao patrimônio público, especialmente ao dinheiro público, argumentou o deputado no pedido de impeachment Dino. Já Barros argumentou que o ministro atentou contra a segurança interna do país. Isso é causa expressa na lei para impeachment de ministros. Continuou. Barros e Kataguiri informaram que vão abrir seus respectivos pedidos para outros deputados assinarem. Grande dia, hein, pessoal? Grande dia. Grande dia. Eu quero ver esses caras se enrolando de verdade. De verdade. Sabe por quê? Porque eles se fazem de bons samaritanos, de bastiões da justiça, de defensores da lei, zombam da nossa cara, falam que os bolsonaristas são doidos, que nós inventamos as coisas, mas quando acontece pela própria mão deles, é muito legal, né? É muito legal. Lembrando que eu preciso muito da sua ajuda. Como? Deixando o like nesse vídeo e compartilhando muito para que alcance o máximo de pessoas, tá? Só um recadinho para quem chegou até aqui no vídeo. Mais tarde, às 4 da tarde, vou ter live aqui especial com o Diogo Forjaz e o Dr. Caivano, tá? Nós vamos conversar aqui sobre o possível processo de impeachment que virá logo mais à frente aí para salvar o Brasil, tá bom? Então, fique ligadinho. Hoje, às 4 da tarde, eu espero você na live aqui com o Dr. Caivano e meu amigo Diogo Forjaz, tá bom? Meus 2 grandes amigos aí que entendem tudo de política, tá bom? Para me ajudar aqui nas pautas. Vamos ouvir o Marcos Rogério, vamos lá. Hoje, o noticiário brasileiro amanheceu tomado, por manchetes de jornais, trazendo um destaque, uma manchete que me chamou muita atenção. Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. O Globo... Tudo a ver, né? PT, Comando Vermelho. Globo, Ministério da Justiça recebeu dama do tráfico de facção em agendas e oposição questiona encontros. Bom, depois que o Ministério da Justiça recebeu a primeira-dama do Comando Vermelho, agora quem está pedindo é o PCC. Agora veja, o nome do Ministério, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agenda de segurança pública, até hoje o senhor Flávio Dino e sua equipe não conseguiu apresentar. Qual é a agenda de combate ao crime organizado no Brasil? Qual é a agenda de enfrentamento ao narcotráfico? Não tem. Não tem. Aliás, um dos piores indicadores é justamente a falta de ação efetiva de combate ao crime organizado por parte do governo federal, por parte do Ministério da Justiça. Marcos Rogério, meu irmão, meu amigo, por favor, como é que você acha que eles vão bater de frente com os eleitores deles? Não tem como, pessoal. Não tem como.
Você acha que eles vão querer enjaular os eleitores dele? Eles têm que estar livre, leve e solto para tocar o terror no Brasil e eles fingirem que estão combatendo. É assim que funciona. Você sabe muito bem, né, Marcos Rogério? Na verdade, aí você está sendo irônico também. E por que é que não tem uma política pública? Quando a gente começa a observar esse tipo de relacionamento, o Ministério da Segurança Pública recebendo para a agenda integrantes de uma facção criminosa das mais perigosas do Brasil, é algo que realmente mostra que o Brasil está vivendo tempos tenebrosos, dias estranhos. Eu gostaria de ver o Ministério da Justiça e da Segurança Pública cumprindo o seu papel, enfrentando as facções, Isso. enfrentando o crime organizado. Eu também queria. Olha, nós nunca tivemos, do governo do presidente Bolsonaro, foi o período em que houve os melhores índices, os melhores resultados no enfrentamento ao narcotráfico brasileiro, foi nessa época. Por isso que ele Polícia saiu. Federal. Por isso que ele saiu. Por isso, exatamente por isso, o sistema, os grandões que ganham com o tráfico, não queriam Bolsonaro aí, né? Polícia Rodoviária Federal, dentro dos presídios brasileiros, aliás, até reclamações públicas nós tivemos de integrantes dessas facções dizendo que, olha, o governo Bolsonaro não é bom para o negócio. E agora a gente começa a observar esse tipo de relação de um ministério, e não é qualquer ministério, é o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, recebendo em agenda integrantes de uma organização criminosa chamada Comando Vermelho. Eu entrei com um pedido hoje, pedindo a convocação do ministro da Justiça, nosso presidente, nessa casa do Congresso Nacional. Não. Já foi Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, Marcos Rogério, Eduardo Girão. Rapaz, vai ter convocação pra caramba aí em pedido de impeachment, hein? Não quero fazer nenhum tipo de ilação. Eu só estou questionando se isso é compatível. Se isso é compatível com o decoro da função de um Ministério da Justiça e Segurança Pública. É, meu amigo, é. Marcos Rogério, meu querido. Marcos Rogério, meu querido. Ele vai se sentar lá e vai fazer a mesma piadinha, as mesmas ironias. Ninguém vai abrir nenhum inquérito contra ele, né? Eu tô dizendo aquele cabeça lustrado, carequinha no meu coração. Não vai ter inquérito contra o ministro da Justiça. E assim vamos caminhando. Até que um dia nós consigamos, né, tirar o mal pela raiz. Excelente, meu amigo, excelente. Agora eu vou linkar aqui com uma fala do próprio Dr. Caivano, há algumas semanas atrás, no nossos parceiros aqui, Fator Político BR, onde ele participou lá e disse que no comecinho do ano que vem possa haver já processos de impeachment contra o cara que subiu a rampa lá, vamos dizer assim. Doutor Caivano, o senhor carimba novamente o que o senhor disse? Ou haverão mudanças? E se esse caso do Flávio Dino vai adiantar as coisas para nós? O que o senhor tem a nos dizer? Não, olha, o caso do Flávio Dino, para mim, é só um acontecimento paralelo, né? Um acontecimento satélite em algo, né? Uma bomba atômica que está prestes a explodir e que está atraindo para esse buraco negro, que eles não gostam que fale, mas os cientistas provam a sua própria existência, vai atrair para dentro desse buraco negro todos esses personagens. Isso é fato, é questão de tempo. A gente não pode mais usar o tic-tac, porque até isso, né, as pessoas vilipendiaram, né, o nosso direito a determinadas falas, a determinadas colocações. É tudo uma questão de tempo. Então, eu continuo acreditando que até março, eu falei o começo do ano, porque eles voltam ali na segunda semana de fevereiro, veja só, inclusive confirmei isso lá dentro, eles voltariam ali no dia 5, que é dia 5, que é uma segunda-feira, na semana seguinte já é carnaval, que é dia 12. Depois, na outra semana, você tem a última semana de fevereiro, que é curta, já emenda com a primeira de março. Então, não acredito que haja tempo suficiente para acontecer
o início de um processo de impeachment já em fevereiro, então por isso que disse ali março, né? Lembra? As águas de março fechando o verão, é promessa de vida no meu coração. É isso que a gente tem que esperar em relação ao Congresso Nacional. E como o Diogo falou muito bem, e você vê que ele traz muitas informações, porque ele fica ligado em sinais menores, eu vou te dar alguns sinais que fica mais fácil para a população entender. Por exemplo, o Lira não só já falou na questão de limitação do poder dos partidos em relação a ajuizarem ações para o STF, ou seja, eles já entenderam que é preciso sim diminuir o poder do STF, e a exemplo do que o Pacheco está fazendo lá no Senado para fazer tramitar a PEC 50, né, que é uma PEC também de diminuição do poder do Supremo Tribunal Federal, é um sinal de que ambas as casas estão alinhadas. Eles podem brincar de policial bom, policial mal de vez em quando, inverter os papéis, mas a consideração que você tem que ver é que a pauta está se unindo. E quando a pauta está unida, ninguém segura. Inclusive, outro sinal, o Lira já disse que se não cumprir meta fiscal é passível de impeachment. Ele não diz da boca para fora, ele diz porque ele sabe o que ele pode fazer, primeiro, que ele tem o poder de fazer e o clima político que ele está ouvindo das lideranças, que o Diogo acabou de mencionar, as lideranças dos partidos políticos. Ele chama os líderes para conversar, ele não chama todos os parlamentares. Seria impossível conversar com 513 deputados. Então, aliás, 512, né, porque ele é um deles. Então, ele chama as suas lideranças, ele faz uma reunião de líderes, uma reunião a portas fechadas, onde é discutido toda essa estratégia, ele sente o clima, algum plano que ele tenha que pode dar certo ou pode dar errado. Ele não é a pessoa, e eu não estou defendendo o Lira, né? Só para deixar muito claro, a gente tem que lembrar que ele recentemente esteve na China, a gente tem que lembrar aquele episódio lá de trás da Cátia Abreu, que culminou na queda do Ernesto Araújo. A gente tem que lembrar de tudo isso. Os tais, como é que chamava? Como é que o Jânio Quadros falou? As forças ocultas, elas existem. Agora, para que elas funcionem dentro do Congresso, tudo precisa ter clima político. Então, dentro desse clima, o Lira, como eu disse, já sinalizou que ele pode pautar um processo de impeachment. A outra questão que eu falo em relação a esse governo e por que ele vai cair, desde a eleição, que infelizmente a gente, né, sofreu bastante, pessoas passaram mais de 70 dias na porta de QG e etc. E eu já dizia lá atrás que o script já estava montado. E agora vou explicar, já que você está me dando a oportunidade, por que eu tinha esse pensamento. Porque não foi natural esse ressuscitamento ou ressuscitação do Lulis. Não foi natural. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, com a mesma mão que entregou, pode ser com a mesma mão, ou pode ser com a mesma mão que isso seja retirado. A gente, no começo, no final do ano 2022 e no começo do ano 2023, a gente percebeu, ou as situações nos levaram a crer, que havia um alinhamento entre o poder judiciário e o poder executivo. Há aparências, mas as aparências também enganam. Ali era uma troca de poder e de contrapartidas, como bem explicou o Diogo. A questão é assim, eu vou até o limite do cumprimento do nosso acordo. Se você falhar, você vai perder, eu vou cortar sua cabeça. E é disso que se trata, é isso que nós estamos assistindo. Às vezes, Mário, não acontece na velocidade que a população queria. A grande verdade é que a população exigia um posicionamento das Forças Armadas para que tudo acontecesse assim, num clique, num piscar de olhos. Agora, às vezes, um piscar de olhos pode trazer uma grande explosão. É só lembrar em apertar um botão e alguém explodir um caminhão, explodir qualquer coisa. Outra questão que eu avaliava sempre, né? A opinião pública. A opinião pública é o que rege os governos, é o que rege o mundo. É só você pensar no que está acontecendo neste momento em Israel. Se Israel tivesse ouvido as suas forças de inteligência, ouvido a inteligência americana, ouvido a inteligência egípcia, e tivesse contido o Hamas, e atacado o Hamas, e matado uma série de criminosos ali, de terroristas, e em danos colaterais,
muitos civis, hoje a gente estaria vendo o fritar de Netanyahu. De toda sorte, a gente ainda vê muitas pessoas se colocando contrariamente a Israel. No entanto, não tem como a grande massa da população mundial dizer que Israel está cometendo qualquer ato que não seja o de defesa. Isso chama-se convencimento de opinião pública. Voltando para o Brasil, o convencimento da opinião pública de que esta pessoa, que hoje está no poder executivo, ganhou a eleição, precisava ser dada por meio de algo que tentasse voltar ao contrário. Eles utilizaram o 8 de janeiro. E aqui eu estava lá dentro, eu estou enfronhado nisso já há 10 meses, eu posso falar com propriedade. Tem muitas verdades que ainda virão à tona e que eu vou me furtar a dizer, primeiro para a proteção do seu canal, para a nossa proteção aqui dos três, e para esperar que outros elementos surjam. Ainda lá dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, vão haver outras audiências públicas que vão trazer mais elementos. É como lembrou o Diogo, a CPMI não saiu como a gente queria? Não saiu porque a posição, ou seja, os governistas, manobraram o regimento. Isso tem que ser dito. Um pouco de inexperiência dos nossos deputados, um pouco de malandragem, um pouco ou muita malandragem dos governistas, e acabou que a gente não teve a maioria. Eles aprenderam a lição. E agora estão com um projeto de lei para mudar o regimento interno para que a CPMI ou qualquer CPI seja uma ferramenta da minoria. Não importa a minoria, isso é democrático. É assim que a gente faz. E a opinião pública precisa, para finalizar aqui minha participação nessa pergunta, precisa entender a força que tem. Eu vou dar o exemplo daquele Nelipe Feto, que foi lá para fazer propaganda de um chocolatinho aí, né? Biscoito. Então você já imagina, né, o que vem na minha cabeça em relação a isso. O que aconteceu? A empresa derreteu. As ações da empresa derreteram. Isso aconteceu com outras. O Magazine Luiza, hoje, eu vi um vídeo deles abrindo os portões para o mês da Black Friday. Descontos enormes. E os vendedores do lado de dentro comemorando, vamos abrir, não sei o quê. Quando abre, não tem ninguém. E não é só nessa loja que não tem ninguém em lugar nenhum para a Magazine Luiza. Então, todo o empresário que lacrou se deu muito mal, né? Não lucrou. E isso deve-se à força que a direita tem no Brasil. Eu tenho ido em vários lugares, várias cidades do interior, e dito o seguinte: eu quero acreditar que, apesar da direita ter se encolhido depois de nascer de verdade com Bolsonaro, e de ter se encolhido tanto nesse ano de 2023, quero acreditar que ela está juntando energia cinética como a de uma mola para explodir em movimento e a gente ganhar um 2024 muito melhor do que foram todos os anos anteriores, Mário. Ô Mário, posso puxar uns gatilhos aí que você tem pauta para seguir? Não quero atrapalhar. Não, fica à vontade. Fica à vontade, meu amigo. Carvalho colocou vocês mesmo para dar uma aula aqui pra gente. Vamos lá. Imagina, ele colocou uns pontos muito bons aqui que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Por exemplo, vou pegar do final aqui, ele falou sobre o povo não ter perdido o gás, né, e de se manter conectado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas estão conectadas, eu não tenho nenhuma dúvida de que o povo não perdeu o gás. O problema é que o povo perdeu o propósito. Esse é o problema. O cara olha e fala assim, pô, eu vou para as ruas para quê? Tudo bem, além do risco enorme, mas talvez o cara estivesse disposto a correr o risco, a percepção de risco que havia no começo do ano por causa do dia 8. Essa percepção se dissipou. Mas, então, o risco já não é mais um problema para a maioria das pessoas. Claro que tem aquele povo que é mais medroso, mas quando o povo com menos medo vai para a rua, o medroso vai também. É como aquela história da piscina gelada no churrasco, né? Ninguém quer entrar, aí alguém molha o dedão, aí um cara, dá um tibum, molha meia dúzia, quando tem 10 na piscina, todo mundo entra, e assim a coisa vai. Então, o problema é o começo, né? Eu acho que esse começo a gente já tem, tranquilo. Então, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que faltou, pode manter na tela aí, pô. Eu acho que faltou, Mário, o propósito. Porque a rasteira que o povo tomou no final do ano, a confiança que todos nós tínhamos nas Forças Armadas, as evidências e os fatos aparentes de que a Constituição seria defendida, preservada, de que a liberdade do povo seria preservada, eram tão fartas,
que o baque foi muito grande. E foi um baque grande em que você olha para o lado e fala, pô, mas quem que vai assumir essa responsa agora? Quem vai ser? Esse Congresso aí? Do mesmo Lira que manobrou para manter o Daniel Silveira preso? Ele foi um dos responsáveis pela prisão do Daniel Silveira. A deputada Monfato deixou claro isso. Então, assim, que Congresso é? Dos 364 que votaram pela prisão do Daniel? É esse Congresso que agora está caminhando, encostando no PT? É esse Congresso que assistiu, calado, o estupro da Constituição nos últimos 4 anos? Então, o cidadão olha e fala, e agora? Nem o rolo de macarrão eu posso usar mais, porque prenderam o pessoal com cartolina. A revolução do rolo de macarrão acabou. O cidadão não vê sentido de ir para a rua. Eu acho que é por isso que as ruas se esvaziam. E essa sensação de impotência que o início desse ano gerou em todos nós também desengaja. Daí até as redes caem, tudo cai, porque você não quer saber de nada, você sabe que você tem que ver, mas você também não quer saber. É aquela mistura de asco com revolta, com impotência. Então a gente teve um misto de sensações muito ruins em que o cidadão não tinha onde se agarrar. Bolsonaro em silêncio. Políticos, militares traíram. O PT negociando emenda, o caramba, cada nova pequena vitória do PT era uma desgraça para o cidadão brasileiro. Então, eu acho que isso criou uma falsa percepção de que talvez a gente não tivesse mais articulado. E não é esse o caso. A prova disso é que, quando apareceu a CPMI, as pessoas falaram, opa, agora eles vão ver. Quando a CPMI murchou, o cara fala, puxa, de novo. Só que aí o Bolsonaro volta a falar, volta a participar. Só que aí os novos deputados ficaram mais maduros, começaram a tomar mais ações. O cidadão começa a sentir que ele tem alguma representatividade. Só que aí o PT começou a fazer lambança uma atrás da outra, se ferrou economicamente. O apoio que ele tinha lá fora, ele perdeu. O Lula começou o ano com o apoio da União Europeia, com o apoio do Biden e ligado na China. Em junho, ele já não tinha mais a União Europeia, o Biden já estava mudando o discurso, ele só tinha a China. E a China, que no começo do ano ainda não era a vilã do mundo, e eu disse que seria, agora já figura com um alvo na testa. Então ele está ligado com o que há de pior no mundo e desligado com o resto. Então, quando o cidadão vê esse isolamento do Lula lá fora, a dificuldade dele aqui dentro, com os políticos, alguns políticos corajosos, e o Bolsonaro falando de novo, você começa a ter um ambiente positivo em que o cidadão sente que faz sentido. Ele fala, opa, faz sentido ir para a rua. Faz sentido participar. Veja que a audiência nas redes, e todos nós temos canais, a audiência nas redes se fortaleceu nos últimos meses. Bastante. Mesmo a Oeste Sem Filtro dobrou de tamanho nos últimos 6 meses. Certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que as pessoas tenham desistido, elas não viam por onde. Esse é o ponto. Com grande repressão, e elas não viam por onde. Eu acho que agora elas começam a enxergar algum caminho. E esse ponto que o Caivano trouxe é fantástico. Eu sei que o Caivano também pensa que as pessoas não desistiram, porque eu conheço a peça. Não é, Caivano? Na sua cabeça também não desistiu, não, né? Agora, o outro ponto que ele colocou foi do quando. E eu queria abordar isso aí, que eu achei legal que ele trouxe. Eu concordo que ceteris paribus, né, tudo mais constante, se nada mudar, no curso em que está, é março, abril e tal. Mas o Caivano falou o seguinte, tem muita coisa para aparecer ainda que eu não posso falar aqui. Outras sessões ocorrerão. Qual que é o cenário? Nós temos um cenário de volatilidade social e política enorme. Enorme. Isso significa que um evento que seria pequeno em circunstâncias normais, agora pode ser catastrófico. Então, imagine que você tem a imprensa batendo tanto no braço do PT quanto no braço do judiciário. Claro, malandramente, faz um elogio aqui, 3 elogios, uma pancada. 3 elogios, uma pancada para cada lado, mas tá plantando a pancada. Você tem um ambiente, predisposto para desenfrear a crítica se preciso for. Não, mas a gente já tinha criticado aqui, deixou o gatilho. Você tem um ambiente político, e o político, esse é outro ponto que o Caivano colocou, o Lira não faria sem ter a percepção do ambiente político, e é verdade. Só que o movimento dos políticos é o último
O político lucra o máximo que ele pode. Ele só muda quando a coisa está no final do processo. E os presidentes das casas são os últimos dos últimos. Olha, mantendo o paralelo com a época da Dilma, o Cunha era apoio do governo. O Cunha era apoio do governo. Quando o Congresso já falava em impeachment, ele falava, não, veja bem. Quando ele embarca, é no final do processo. Então, quando o Carvana me diz assim, o Lira se mexeu porque ele viu o ambiente político, ele falou aqui da possibilidade de impeachment, se já está no ambiente político neste patamar, isto significa que nos outros segmentos de poder da sociedade, isso já está consolidado, a ponto de aparecer crítica na OAB ao que foi feito no STF. Quem diria? Depois de tantos anos, a OAB fez uma crítica a ponto de aparecer em desembargador. É mesmo? Agora eles estão falando? Então você começa a ver reação institucional, reação política, reação... Entendeu? Então, nesse ambiente, qualquer fator mais sério, que seria pequeno, pode antecipar tudo, inclusive o econômico. Se a tentativa do PT agora de expandir crédito para mascarar o problema não der certo, e o que eu chamo de efeito Magalu, né? Ele falou quem lacra não lucra, eu já dei um nome, é efeito Magalu, porque é o exemplo clássico do que acontece com o resto. Se eles não superarem o efeito Magalu, né, que eles causaram na economia, em geral, com a inflação, com o inflamento econômico que eles vão fazer agora com crédito, e a bolha estourar, acabou. Acabou. A revolta social de bolso e estômago vazio, meu amigo, acabou. Então, assim, eu concordo que se seguir como está, março, abril do ano que vem. Mas o problema a grande pergunta é, será que vai seguir como está? E se vai seguir como está, por que figuras de poder se expuseram tanto contra poderosos tão perto do recesso? Lembra que no começo desse vídeo, dessa live, eu falei que a cobra tá mordendo o próprio rabo, né? Eles estão se auto-sabotando, indo para cima do agro, que é o que segura a nossa economia, o agronegócio. Todos os dias eles batem no agronegócio, que é a última barreira entre a falência do Brasil. Ataques ao agro viram bola de neve contra o governo, e decisão no Congresso Nacional deve fazer a semana ferver. Então vamos entender que decisão seria essa. A grande bancada formada por ruralistas e conservadores não conseguiu digerir os absurdos ataques ideológicos contra o agronegócio, apresentados em questões oficiais da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizada no último domingo. Insustentável, a situação acabou virando uma grande dor de cabeça para o governo do descondenado, na figura do ministro da Educação, Camilo Santana. Abre aspas. Jogar o agro contra o país é uma vergonha, um esculacho. Ao invés de valorizar e enaltecer, o governo faz, através do Enem, uma orientação ideológica contra o avanço do setor no Brasil, fecha aspas, disse um dos parlamentares exaltado. Logo, a solução encontrada pelos deputados foi colocada na mesa e aprovada por unanimidade. A próxima semana vai ferver no Congresso Nacional. É isso aí, pessoal. A próxima semana vai ferver. Olha só que maravilha. No caso, esta semana aqui, teremos decisões aí que podem novamente trazer derrotas ao desgoverno. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Sede de vingança? A palavra de Deus diz que a vingança pertence somente a Deus. Agora, o velhinho aí subiu com vingança a rampa. Será que ele não vai morder o próprio rabo? Será que ele não vai provar do próprio veneno? Vamos ver os próximos capítulos, né? Vamos para a próxima matéria que também é excelente e perturbadora para os esquerdistas. Vamos lá. 8 ex-presidentes da América Latina declararam apoio a Javier Milei. Olha só que interessante isso aqui. Javier Milei, que é candidato à presidência dos hermanos aqui, vizinhos nossos, né, dos argentinos, e que quase vence no primeiro turno e agora conquistou o apoio da terceira colocada, que é a Buric,
como você preferir, e vai apoiar ele, e não somente ela, mas 8 ex-presidentes da América Latina, que nós vamos saber agora. Vamos lá. Apenas uma semana antes do segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, o candidato de direita Javier Milei recebeu o apoio de 8 ex-presidentes de países da América Latina e do escritor ganhador do Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa. Milei está competindo nas eleições contra o peronista Sérgio Massa, que inclusive é o ex-ministro da Economia que colocou a Argentina na maior inflação do mundo. O atual ministro da Economia, com a votação agendada para o próximo domingo, dia 19 de novembro, e nós estaremos fazendo transmissão aqui. Em uma postagem nas redes sociais, a chapa liderada por Milei, intitulada A Liberdade Avança, agradeceu o apoio e divulgou o manifesto. Os signatários do comunicado incluíram nomes de destaque, como os ex-presidentes colombianos Iván Duque e Andrés Pastrana, os ex-presidentes mexicanos Felipe Calderón e Vicente Fox, o ex-presidente boliviano Jorge Quiroga e o ex-governador de Porto Rico Luiz Fortunio e o presidente chileno Sebastián Piñera. Além disso, o manifesto contou com a assinatura de Maurício Macri, ex-presidente da Argentina em 2015 a 2019, que já havia expressado seu apoio a Milei anteriormente, bem como Mariano Rajoy, ex-primeiro-ministro da Espanha entre 2011 e 2018. No texto, os signatários enfatizaram suas preocupações com as possibilidades de um governo peronista representar a continuidade de um modelo econômico corporativo fracassado. E eu não consigo enxergar o povo argentino indo votar no domingo e escolhendo justamente o ministro da Economia que colocaram eles afundado nesse buraco, nesse lamaçal, né, de descontentamento, de miséria que alguns argentinos estão passando neste momento. É isso que faz os gafanhotos, né, comunistas em todo o país que passa. Eles acabam com toda a plantação, né? Com toda a plantação. Vamos seguindo as matérias de hoje. Eu peço antes que você deixe o like, compartilha muito. É muito difícil fazer vídeos diários aqui para vocês. Estou gravando bem cedinho aqui, quase de madrugada, para trazer informações precisas para você. Então, a única coisa que eu peço é um joinha, um like e que você compartilhe muito esse vídeo em todas as suas redes sociais. Vamos então para a próxima matéria. Vamos lá. Isso que vocês falaram é o que eu penso também, né? Não tem mais nada do que tirar do governo. Não tem mais nada com o que eles ganharem do que o governo oferecer para eles. Então agora começa essa revolta lá dentro. E ainda bem, né? Ainda bem que nós temos, e eu falo isso aqui todos os dias para o povo não desistir. O meu intuito e o intuito de todos nós aqui fazemos canais diários, com notícias diárias, é para que você que está aí do outro lado não desista do Brasil, tá? Tem um capitão que ele sofreu em 2018 um ataque e que ele ficou numa... Eu não sei se vocês esqueceram disso, mas ele ficou meses deitado de uma cama de UTI ligada por aparelhos e ali Deus o levantou daquele leito para liderar o que nós chamamos hoje de direita, porque nem isso nós sabíamos o que era antes dele, tá? Então esse homem ele não desiste, leva porrada todo dia, é perseguido todo dia, paga multas absurdas que nunca existiu no Brasil. E o cara é condenado à inelegibilidade 3 vezes. 3 vezes inelegível, como muitos petistas costumam encher a sua boca para falar. Mas ele pode estar inelegível neste momento. Mas ele ainda é o líder da direita. Bolsonaro ainda está aí. Bolsonaro não desiste. Ele poderia viver com a sua filha, que é menor de idade, em outro país com a sua família. Podia ir embora para os Estados Unidos, para onde quer que fosse, para ele viver em paz com a família dele, desistir de tudo. Porque o intuito da esquerda, pessoal, é que o Bolsonaro desista. Eles não conseguem prendê-lo, eles não conseguem, mesmo criando provas, eles não conseguem incriminar este homem. Então o que eles querem? Eles querem sufocá-lo
para que ele desista. Ele chega e fala assim, não quero mais saber do Brasil, tá ok? E desista de tudo. Não é isso mesmo, meus amigos? O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, eu vou pegar essa sua colocação aí rapidamente sobre ele não desistir nunca, né? Levar porrada. Eu sou muito fã do Sly, né? Sylvester Stallone. Sou muito fã do Rocky Balboa. Você é, né? Quase um sósia dele, na verdade. É. E eu recentemente até indico isso, falei ontem no meu programa e falo aqui no seu também. Acho que todo mundo deve assistir Sly, que é um documentário feito pela Balboa Produções, né, contando a história de vida dele, e que culmina muito, né, elas têm um entrelaçamento muito grande com a própria história do Rocky Balboa. E no Rocky 5 ele fala exatamente o que você acabou de falar, né, o Bolsonaro, para mim, representa muito disso, do estoicismo que o Rocky Balboa trouxe no Rocky 5, né, dizendo para o filho, o que importa não é o quanto você vai bater, a vida, ela bate muito mais forte que qualquer outra coisa. Então, o importante é o quanto você aguenta apanhar e continuar levantando para seguir adiante. Então, é óbvio que, né, isso pode ser grosseiro, pode ser simplório até, mas exemplifica aquilo que a gente está vivendo na política brasileira. Esse homem apanhou durante 4 anos nesse governo, mas soube apanhar, usou de uma estratégia que muitos de nós criticamos algumas vezes, que muitos de nós não enxergamos muitas vezes, que nós cobramos muitas vezes dele uma atitude mais enérgica. No entanto, ele enxergava que nós estávamos, nas palavras dele mesmo, numa corrida, né, numa maratona, e não numa corrida de 100 metros. Fosse numa corrida de 100 metros, talvez ele até pudesse ter virado a mesa, porque a primeira interferência de um poder sobre o outro, ou seja, vilipendiando o artigo 2º da Constituição brasileira, que fala da harmonia e interdependência entre os poderes, aconteceu lá na indicação do Ramagem para superintendente da Polícia Federal. Mas veja, o mesmo Ramagem que não foi para a Polícia Federal, para a superintendência, ficou na ABIN e consertou a ABIN e conseguiu produzir muito de inteligência para o governo Bolsonaro, fez grandes préstimos e hoje está aí demonstrando o poder, a capacitação, né, intelectual que ele tem como um excelente deputado federal. Então, o que eu quero dizer? Há males que acabam vindo para o bem. E eu sempre repito essa frase, exemplo das palavras que você usou, as palavras divinas, as palavras que a gente deve pensar que nós só nos dobraremos diante de Deus e de ninguém mais, por isso a gente tem que continuar caminhando adiante, continuar lutando. Se é para cair, eu vou cair atirando. Se é para cair, eu vou cair lutando. Se é para cair, eu vou cair em guarda. E vai me nocautear e eu vou tomar fôlego e vou levantar novamente. A questão ainda não acabou. A gente tem uma série de questões aí que estão se desenvolvendo, como você e o Diogo disseram, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que estão nos mostrando que todo esse movimento começou lá atrás, em 2019, e veio avassaladoramente tirando Trump, tirando Bolsonaro, e que demonstra um desespero de quem estava por trás dessa estratégia. Porque uma estratégia, ela é muito melhor em termos de resultado, quando ela é implantada paulatinamente, que é como eles vieram fazendo nos últimos 40 anos, doutrinando nossas crianças, assumindo a cultura, assumindo a educação, assumindo essa agenda woke, tomando conta de tudo. Eles perceberam que não estavam conseguindo porque existia um microcosmo dentro desse grande organismo que era o pessoal de direita e que estava dormindo, era uma latência, era uma força, é como um átomo que está ali em movimento e está contido. E a hora que você libera, é como urânio, a hora que você enriquece isso, ele vira uma explosão atômica. Bolsonaro fez isso do Brasil e a gente tem que usar isso como artifício, tem que usar isso como referência e principalmente tem que usar isso como um aconselhamento. Nós não vamos nos dissipar, nós não vamos desistir. Nós vamos continuar caminhando adiante do jeito que a gente está indo, Mário e Diogo. Isso aí. Olha, belas palavras. Diogão, vou passar para você já. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Amanhã, né, dia 15 de novembro, estaremos nas ruas do Brasil, não é isso mesmo? Aí já convoca o povo aí para lutar junto com a gente. Eu vou dizer o seguinte,
na atual conjuntura do Brasil, cada cidadão tem que ser movido pela sua própria consciência. Eu, movido pela minha própria consciência, estarei na Paulista. Cada um sei o que a sua própria consciência dizer. Quem quiser estar lá, esteja. Quem não quiser, não esteja. A Avenida Paulista é um ambiente público, né? As principais avenidas das principais capitais são públicas e qualquer cidadão pode ir para lá quando quiser, quando bem entender. Eu entendo que as razões pelas quais as pessoas se reunirão são legítimas. É pela Constituição, pela liberdade, pela democracia, pelo fim do abuso de poder, dos abusos desse governo, enfim. Cada um está levando uma pauta, mas em linhas gerais o conjunto é esse, né? Então, eu acho que são causas legítimas. Eu sou um legalista inveterado, o Caivano sabe disso. Não sou advogado, mas gosto da lei. Gosto bastante. E como legalista inveterado, eu acho tremendamente legítimo defender os direitos constitucionais, legais, que todos nós temos e que nos foram roubados. Então, sim, eu estarei lá, na Avenida Paulista, como todo cidadão que pensa como eu, decida se vai ou não. Eu faço a minha parte. Eu estarei lá sem nenhuma dúvida. Isso aí, meus amigos. Pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês aqui nesta live. Eu agradeço a presença do Dr. Caivano, né, que nos prestigiou aqui hoje. O Diogo Forjaz, meu amigão, que está sempre aí, né? Meus dois grandes amigos estiveram aqui nos dando uma verdadeira aula. E esta live aqui sempre tem um objetivo de fazer com que você erga a sua cabeça, com que você avance, com que você não desista, com que você continue lutando ao nosso lado por um Brasil melhor. Pode falar, Diogo. Não, é que eu vi que você vai despedir. Antes de você ir embora, eu queria acrescentar um negócio. Sim. Um dos pontos que o Caivano abordou, e é verdade, ele abordou duas vezes, num comentário no meio e agora. Eu quero juntar os dois. Que é a questão da opinião pública. A opinião pública só deixa de ser relevante quando a ideia de opinião pública se sobrepõe à opinião pública em si. Ou seja, quando o cara detém os meios de comunicação, todos eles, e ele vende para cada indivíduo qual é a opinião pública. Cria uma espiral de silêncio e força o sujeito a aderir àquela opinião fabricada. Por que é que esses gestores do mundo entraram em crise, como o Caivano bem colocou? Por que de 19 para cá tudo começou a mudar rapidamente? Porque a internet ganhou outra proporção no que diz respeito à percepção da realidade, para além da mera informação do noticiário, a percepção da opinião do outro. E o Bolsonaro deu um exemplo, eu chamei isso em 19 de efeito Bolsonaro, eu disse que esse efeito mudaria o mundo. E é verdade, ele mostrou que é possível que a massa se organize, se manifeste e faça a diferença. Isso incentivou movimentos, inclusive na Europa. Os primeiros movimentos populares na Itália, por exemplo, ou no sul da Alemanha, derivavam de percepções a respeito do que o Bolsonaro fez no Brasil. Quando vem a agenda pandêmica, isso ganha corpo. E com o passar do tempo, o esvaziamento de forças políticas e econômicas, ele ganha penetração nas esferas de poder, e ganha eco. E aí quem não está no poder começa a desejar derrubar quem está para alternância, por interesses outros, mas o motivo pelo qual o cara faz o que é certo não me importa, desde que ele faça o que é certo. Então você começa a ter uma agenda de alternância na Europa, que culmina no que nós estamos vendo agora, que é a reversão do que foi feito de forma artificial. Eles tinham um planejamento artificial de obtenção do poder que dependia do poder de convencimento da sociedade sobre a opinião pública, usando a mídia e organizações supranacionais. O problema é que o processo pandêmico escancarou a credibilidade ou a ausência dela de ambos os fatores e fortaleceu as relações na internet e deu para os olhares dos políticos que não estão no poder um mecanismo para provocar alternância. É por isso que essa realidade fabricada no desespero, como o Caivano colocou, ele tem total razão, está ruindo. Começou em 19 mesmo, é verdade, porque foi quando a internet tomou outra proporção. Isso é totalmente efeito Bolsonaro, completamente. O que o Bolsonaro fez em 18 despertou o mundo todo, e cada um de uma forma. E é o que nós estamos vendo agora. Agenda woke desabando, Biden isolado, Macron isolado, Merkel isolada, direita fazendo barulho na Espanha. Você começa a ver uma série de movimentos que não apareciam. E agora nem a velha mídia mais esconde. Ainda mais com essa história da guerra agora dos islâmicos e tal, intensificou. Então, esse efeito no mundo, sim, é parte de um todo. Eu diria, o pessoal fala em Terceira Guerra Mundial e eu digo que a Terceira Guerra Mundial não é entre países, é em países. É em cada país. Você tem dois conjuntos
de força muito bem definidos, que em diferentes culturas, em diferentes países, têm as mesmas características. Você pegar a direita no Brasil ou a direita na Europa, hoje, que faz movimento, não tem muita diferença. As pautas são basicamente as mesmas, porque os problemas são os mesmos. Se você pegar a esquerda nos Estados Unidos ou na Europa e comparar com a do Brasil, elas abraçam o Hamas igualmente. Se você parar para olhar, você tem, na verdade, dois blocos muito bem definidos e que não são definidos por bandeiras. Então, eu acho que a gente está, sim, num conflito mundial, mas não entre países, mas em países. E neste processo, nós que somos a maioria silenciada e não silenciosa, o que é bem diferente, agora nos enxergamos. E a gente nunca pode permitir que eles imponham para nós a percepção de opinião pública acima da opinião pública. Nunca mais poderemos nos dar ao luxo de ceder às mentiras de que somos uma bolha. As mentiras de que somos duas bolhas de 30%, uma esquerda e outra direita. A ideia de que não é verdade. Não é verdade. O cidadão de bem, o cidadão honesto, o cidadão que ama a sua família, ama o seu país, o cidadão que tem fé no país mais cristão do mundo, não é um país ateu, é um país cristão, laico não é ateu. Eles nunca mais podem ter o poder de nos convencer de que nós não somos a maioria absoluta. E é por isso que nós não podemos parar de olhar ao redor. É o efeito Magalu nas empresas de esquerda, é o efeito Magalu na audiência da live do cachaceiro, que tem passarinho, mas não tem telespectador. É a audiência da Jovem Pan que desabou quando abandonou a direita e era líder, estava à frente da Globo News. A direita são as ruas que lotam a direita e não se movem à esquerda. São os políticos e pessoas da direita que não andam na rua por carinho, enquanto os da esquerda andam na rua por tomates. Isso não pode ser ignorado. Então você que é cidadão, nunca permita que a máquina de desinformação do Estado, que está nos veículos de comunicação, inclusive, tenha o poder de tirar a sua visão da realidade. Esse foi o maior benefício que toda essa mudança nos trouxe até aqui e é o fator principal para que ela não pare nunca mais. Enfim, perdão, mas eu achei que era importante acrescentar. Maravilhoso, maravilhoso a nota de vocês, também concordo, assino embaixo com a nota de vocês, né? Foram quase coincididas aí. E a gente sabe que nós temos muito para avançar ainda. A direita ainda tem muito que aprender. É um bebê que está engatinhando e nós vamos aprender, né? Com Deus à nossa frente, nós vamos ser infalíveis. Vai a longo prazo, tá? Não é do dia para a noite, não é no estalo que a gente vai conseguir isso, mas a gente vai conseguir, tá bom? Tenham certeza disso. Obrigado pela presença de todos vocês. Deixa o like nessa live, compartilha muito, segue o Diogo lá no canal Diogo Forjaz, que vocês conhecem, segue o Dr. Caivano lá, tá bom? E vamos nos unir nesta causa. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Tamo junto, vamos lá.